Você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Nós iremos dar continuidade à nossa série de pregações no Evangelho de Lucas. Estamos expondo o Evangelho de Lucas, que fala a respeito da vida de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Estamos expondo e analisando esse Evangelho capítulo por capítulo, versículo por versículo. E nós iniciamos desde o capítulo 1 e hoje já é a nossa 19ª pregação no Evangelho de Lucas. E estamos no capítulo 5 e verso de número 17. Capítulo 5 de Lucas, iremos hoje do 17 ao 26. E refletir em uma história marcante, uma história muito conhecida da Bíblia, que é um episódio que narra a respeito do paralítico de Cafarnaum. E se Deus nos der graça essa noite, eu quero trazer uma mensagem subordinada ao tema amizades que geram milagres e milagres que geram propósitos. Para isso eu gostaria muito que você localizasse o texto sagrado. Lucas capítulo 5, você vai ler comigo a partir do verso 17. Quem localizou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não encontrou ainda, diga: eu também. Eu também. Eita Jesus. Amém, queridos e queridas? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: aconteceu que em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual o pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no pelas telhas com a sua maca para o meio diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhes: Homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a argumentar, dizendo: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: o que argumentais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Imediatamente, levantando-se diante deles, tomando o que estava deitado, ele partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje nós vimos coisas extraordinárias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, no último sermão nós analisamos um milagre, uma obra extraordinária de Jesus na vida de um leproso. Hoje, por sua vez, nós iremos refletir sobre esse episódio de um paralítico. Um episódio que fala a respeito de um paralítico. Tanto a lepra quanto a paralisia são um retrato horrendo do que representa para mim e para você o pecado. A lepra, por exemplo, nos revela a cauterização que o pecado opera na vida de uma pessoa, a deformação e a contaminação que o pecado opera, aflige, se espalhando e afetando a vida do ser humano. A paralisia, por sua vez,
ela ilustra muito bem os efeitos que o pecado produzem em nossas vidas, nos paralisando, nos aprisionando e nos tornando incapazes. É isso que o pecado ele faz na vida de uma pessoa. O pecado, assim como a paralisia, ele deixa o indivíduo paralisado. Aquele homem, um homem afetado pelo pecado, ele fica com sua vida paralisada. As áreas da sua vida ficam paralisadas. Ele não consegue caminhar, ele não consegue andar, ele não consegue progredir por causa da aflição, dessa enfermidade chamada paralisia, e aplicando para as nossas vidas, chamada pecado. O pecado também produz em nossas vidas o aprisionamento. O indivíduo afetado pela paralisia, ele fica aprisionado nessa enfermidade. Ele não consegue se libertar dela. Ele fica aprisionado em um mundo rastejante, em um mundo diminuído, em um mundo decadente. E a mesma coisa que o pecado reproduz em nossas vidas. O pecado faz com que eu e você venhamos a andar em decadências moral. O pecado faz com que eu e você venhamos a nos rastejar, viver uma vida rastejante, uma vida dificultosa, como se estivéssemos realmente paralíticos. O pecado também, meu irmão e minha irmã, ele nos torna incapazes. Aquele homem, ele era incapaz de viver só, incapaz de andar só e principalmente incapaz de chegar à presença de Deus sozinho. É isso que o pecado também provoca em nossas vidas. O pecado nos impede, meu irmão e minha irmã, ele tira a nossa capacidade de nos achegarmos a Deus. O indivíduo, sob o efeito do pecado, ele não tem forças, ele não tem condições de chegar diante de Deus, porque ele é profundamente atingido, afetado em sua vontade, em sua faculdade moral e em seu intelecto. Aquele homem, embora fosse afetado por essa enfermidade, no entanto, ele tinha algo de muito valor. O que era que aquele homem possuía de valor, mesmo sendo um paralítico, mesmo sendo alguém enfermo, mesmo sendo alguém incapaz? Aquele homem tinha amigos. E verdadeiros amigos, meu irmão e minha irmã, são aqueles que não nos abandonam. São aqueles que permanecem conosco até mesmo nos momentos mais adversos da vida. A Bíblia nos diz em Provérbios 17 e verso 17, que um amigo, ele é amigo em todo tempo, mas na adversidade, ele se torna um irmão. E esse homem, ele não tinha na verdade amigos, ele tinha mais do que amigos. Esse homem tinha verdadeiros irmãos. Se você quiser saber aonde estão os seus verdadeiros amigos, não procure eles nos banquetes de festas. Procure eles nos momentos de angústia, amargura e solidão. São nesses momentos que você irá conseguir localizar, identificar quem na verdade são os seus amigos verdadeiros. Quem na verdade são os amigos na qual você pode chamá-los até mesmo de irmãos. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios 18, verso 24, que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Marcos capítulo 2 vai nos dizer, num texto sinótico a essa história está tanto em Marcos, como está também no Evangelho de Mateus. Vai nos dizer que eram 4 amigos. Eram 4 amigos que aquele paralítico tinha. E esses amigos haviam ouvido a respeito da fama de Jesus.
Porque esse milagre, segundo Marcos nos informa, no capítulo 2, aconteceu justamente em Cafarnaum, que era o local preferido de Jesus, o seu quartel-general, na região da Galileia, onde ele operou a maioria dos seus milagres. E a fama de Jesus havia se espalhado nessa comunidade, de tal forma que esses amigos, sabendo do poder de Jesus, sabendo que Jesus estava em uma determinada casa, resolveram chegar para esse paralítico e dizer para ele: existe esperança para você. E essa esperança se chama Jesus. E mesmo que você não consiga ir até ele, nós iremos levar você aos pés de Jesus. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque os verdadeiros amigos não são aqueles que lhe levam para uma praia, não são aqueles que lhe levam para a mesa de um bar, não são aqueles que lhe levam para uma balada. Os verdadeiros amigos são aqueles que lhe levam aos pés de Jesus. São esses que você deve chamar de amigos. São esses que você deve chamar de irmão. Porque se essas pessoas, se esses amigos lhe levaram um dia para os pés de Jesus, pode ter certeza que essas pessoas você pode chamar de amigos. Aleluia. No entanto, meu irmão e minha irmã, levar alguém aos pés de Jesus, principalmente um paralítico, afetado pelo pecado, não é uma tarefa fácil. Não é algo fácil, não é algo tão simples assim. Aqueles homens enfrentariam muitos obstáculos para levar aquele paralítico até Jesus. São esses mesmos obstáculos que eu e você iremos enfrentar caso nós almejemos trazer alguém para a igreja, trazer alguém para a presença de Deus. Quais são esses obstáculos? O primeiro obstáculo está descrito no verso 18. Acompanhe comigo o que diz o texto. Eis que os homens traziam em uma maca um homem paralítico e buscavam meios para levá-lo e colocá-lo diante dele. Naquela época não era tão simples assim. Naquela época não tinha transporte. Naquela época, meu irmão e minha irmã, não tinha carro, não tinha moto. As pessoas simples e mais humildes andavam a pé. E o primeiro grande obstáculo que eles iriam encontrar era justamente a locomoção. De que forma eles iam levar o paralítico até a casa onde Jesus estava? Imagine a cena comigo. Eles não tinham transporte, mas eles tinham ousadia e compaixão. Glória a Deus. Eles pegaram o paralítico, colocaram em uma maca, né? Na sua versão talvez apareça leito. E cada um pegando na ponta da maca, levaram o paralítico a pé até a casa onde Jesus estava. Hoje em dia tem crente que tem moto, tem crente que tem carro, e mesmo assim não consegue trazer ninguém para a igreja. Mas aqueles homens tinham tanta compaixão, tanta disposição, que eles não mediram esforço. Eles pegaram para ele, colocaram na maca e foram levando o paralítico a pé até a presença de Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque para trazer as pessoas até Jesus é necessário compaixão e disposição. Aleluia. Sabe por quê que muitas pessoas não vêm até Jesus? Porque não tem quem as tragam. Geralmente as pessoas pensam dessa forma, né? Ah, se quiser que vá só. Não, eu que vou evangelizar ninguém, eu que vou convidar ninguém para a igreja, eu que vou estar convidando no WhatsApp, estar postando nas minhas redes sociais, eu vou lá convidar ninguém. Se a pessoa quiser, que se ela for escolhida, né, o pensamento calvinista, Deus vai salvar ela. Aqueles homens não pensavam dessa forma.
Nós precisamos ter um coração missionário como aqueles homens tiveram. Nós precisamos nos compadecer ao ver as pessoas próximas de nós, aqueles que nós consideramos amigos, aqueles nossos colegas de trabalho. Nós precisamos olhar para a condição espiritual, para a situação que eles estão enfrentando, meu irmão e minha irmã, e não medir esforços, ter compaixão, ter disposição para pelo menos fazer um convite a essa pessoa, para pelo menos falar de Jesus para aquela pessoa, para dizer para elas: ó, existe esperança para você. Tem uma casa ali, tem um lugar que tem um homem operando milagre, transformando vidas, mudando histórias. Eu vou levar você até lá. Era esse o coração missionário que aqueles homens tinham. Todd White, um dos grandes avivalistas da nossa geração, ele costuma dizer que o amor não é um conceito, o amor é uma atitude. Porque o amor, meu irmão e minha irmã, ele não se expressa com palavras. O que se expressa com palavra é poesia. O amor, ele se expressa com atitudes. Aqueles homens amavam aquele paralítico, mas não só de palavras. Eles tiveram uma atitude para expressar a compaixão e o seu amor que eles tinham por aquela vida. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, se você diz que tem amigos, se você costuma dizer que ama pessoas, então demonstre isso através de uma atitude. Demonstre isso, meu irmão e minha irmã, trazendo essas pessoas aos pés de Jesus. Glória a Deus. O segundo obstáculo que aqueles homens iriam enfrentar para levar aquele paralítico até Jesus está no verso 19, parte A. Acompanhe comigo. Eles, não encontrando um caminho pelo qual pudessem levá-lo por causa da multidão. Sabe qual é o segundo obstáculo? A multidão. As próprias pessoas que se dizem povo de Deus, as próprias pessoas que gostam de ouvir, se reunir, muitas das vezes acabam sendo um grande empecilho. Foi isso que aconteceu. Aqueles homens levaram o paralítico, e quando chegaram na casa onde Jesus estava pregando, ensinando, eles não conseguiram entrar, porque havia um isolamento ali em torno de Jesus. Muitas pessoas não tinham como entrar naquela casa. A própria multidão não teve compaixão do paralítico, não tiveram sequer o medo de sensibilidade para olhar para aquela situação e abrir um corredor para que ele pudesse chegar até Jesus. Não, pelo contrário, a multidão se fechou, embarreirou a passagem e dificultou o acesso daquele homem até Jesus. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você até consegue trazer as pessoas para casa, para a igreja, mas você não consegue levá-las a Jesus, sabe por quê? Porque os próprios, alguns, o joio que se diz cristão, acaba atrapalhando aquela pessoa de chegar até Cristo. E é necessário, é importante nós fazermos menção e refletirmos sobre isso, porque a igreja não é um local perfeito. O local perfeito é o céu. A igreja, existe pessoas que também estão doentes, que estão em processo de aperfeiçoamento. Então você precisa entender que ao chegar na igreja, é possível, meu irmão e minha irmã, que você encontre até mesmo alguma resistência, alguma dificuldade para chegar até Jesus. É possível que na igreja você encontre, uma falta de sensibilidade que não era para existir. É possível que na igreja você encontre uma falta de acolhimento. Faltou aqui um alimento para aquele homem. E hoje tem faltado acolhimento para aquelas pessoas que são trazidas.
Hoje tem faltado empatia. Parece que o individualismo ele impera na vida de algumas pessoas. Infelizmente, né? Não aqui, graças a Deus, mas em algumas igrejas que temos ido por aí, as pessoas são mal recepcionadas. As pessoas são julgadas com os olhares de reprovação. As pessoas são enojadas espiritualmente por pessoas que se acham superiores às outras, que acham que tem um rei dentro da barriga, quando na verdade o rei deveria estar dentro do coração. Ignoramos o esforço daquelas pessoas que com muita dificuldade trazem um visitante para a casa do Senhor. E não recepcionamos, não acolhemos, não abrimos o corredor para que aquela pessoa tenha acesso a Cristo. E nós precisamos compreender essa verdade. Nós precisamos ter essa sensibilidade, principalmente quando alguém nos visita. A pessoa que nos visita vem com muita dificuldade a convite de alguém. Então você precisa ter sensibilidade, precisa ter acolhimento, precisa abraçar o visitante, precisa conversar com o visitante, precisa fazer com que ele se sinta amado, acolhido. Eu louvo a Deus que nós temos feito isso aqui. Não ainda como deveríamos, mas eu acredito que de forma pelo menos básica. Mas se nós compreendemos essa verdade, meu irmão e minha irmã, o nosso amor, a nossa compaixão, a nossa empatia vai se expressar cada vez mais como um corpo paterno, como um coração palpável. E nós precisamos, porque a maioria das pessoas que vem à igreja vem como esse paralítico, enferma, doente, ferida, debilitada. E você precisa ter esse coração pastoral, esse coração sensível. Mas ainda bem, meu irmão e minha irmã, que aqueles 4 homens, aqueles 4 amigos, eles tinham virtudes. Porque é necessário que eu e você, que almejamos trazer as pessoas aos pés de Jesus, tenhamos virtudes como aqueles homens tiveram. A primeira virtude desses homens que eu observo está no verso 19, na parte B. Acompanhe que o texto diz comigo: subiram ao telhado. Olha aí. Aqueles homens subiram ao telhado. Primeira virtude, eles tinham estratégia. Se a multidão embarreirou, vamos subir o telhado. Se não tem acesso por baixo, vamos por cima. Aqueles homens discerniram o ambiente. Aqueles homens, eles não se abateram com a falta de acessibilidade. Eles tiveram uma ideia. Muitas das vezes você ora a Deus pedindo uma resposta e acha que essa resposta é um milagre. Mas muitas das vezes essa resposta pode ser uma ideia. A ideia também é um milagre, porque ela revela a intelectualidade e a criatividade de Deus na sua vida. E muitas das vezes Deus não vai te dar uma resposta, Ele vai te dar uma ideia. E você precisa utilizar essa ideia para levar as pessoas até a presença de Deus. Imagine a cena. Quero que você imagine comigo. Eu quero que você se coloque nessa história. Quão difícil, 4 homens com um paralítico em uma maca. Naquela época não tinha escada, irmãos. Naquela época as casas eram casas simples, de barro, de palha. E aqueles homens tentando subir com muita dificuldade e colocando aquele paralítico. Cuidado ali, está doendo aí, cuidado aí com a minha perna, cuidado. Um negócio difícil, um negócio assustador. Mas meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que vale a pena usar uma ideia, por mais inusitada que seja,
para salvar uma vida, porque para Jesus uma vida tem valor. Aleluia. Uma vida tem valor. A segunda virtude daqueles homens está ainda no verso 19. Na conclusão do verso vai nos dizer o seguinte: eles desceram pelas telhas com a maca para o meio diante de Jesus. Olha só a situação. Eles conseguiram com muita dificuldade chegar no telhado. E quando chegaram no telhado, eles tinham outro obstáculo ali. Eles tinham que encontrar uma forma de descer o paralítico exatamente onde Jesus estava. Segunda virtude desses homens: esses homens tinham perseverança. Glória a Deus. Eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, que é difícil, não é fácil. Pense comigo. Naquela época, por mais que o texto aqui, o autor, o copista, o tradutor tenha escolhido a palavra telha, mas naquela época não existia telha. A telha aqui é uma palavra que o copista, o tradutor, usa para que eu e você possamos entender. Naquela época eram eirados que tinham em cima das casas, feito de barro e palha. E aqueles homens começaram a tirar a palha e com a mão, ou talvez com algum acessório, começaram a cavar de cima para baixo. Calcularam o local exato onde Jesus estava. Conseguiram abrir o buraco em cima da casa. E como eles não tinham o poder e a arte de levitar, cada um amarrou uma corda na ponta da maca e eles desceram o paralítico exatamente aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque aqueles homens tinham perseverança. Glória a Deus. Nós precisamos ter muita perseverança para trazer as pessoas até Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos ter persistência, meu irmão, minha irmã. Por mais que seja difícil, você precisa suar. Você precisa tentar, você precisa encontrar um meio, encontrar uma forma, pegar cordas, encontrar uma forma, perseverar até conseguir levar essa pessoa até Jesus. Glória a Deus. Mas infelizmente tem pessoa que no primeiro convite já desiste. Irmão, vamos para a igreja? Ah, não vou não, depois eu vou. Aí pronto. O camarada que convidou já desiste. Convida uma, duas, desiste. Você tem que perseverar. Você tem que lutar. Você tem que colocar a cabeça para funcionar. Você tem que discernir. É necessário toda uma estratégia, Deus te deu. Só que o grande opositor da perseverança é a preguiça. Se nós formos crentes preguiçosos, a Bíblia vai mandar nós aprendermos com a formiga. Agora, se nós formos crentes ousados, nós iremos aprender com Jesus. Aleluia. Então você escolhe com quem você quer aprender. Ou você quer aprender com Jesus, ou então você vai ter que aprender com a formiga. A terceira virtude daqueles homens é que eles tinham fé. Veja comigo apenas a parte A do verso 20. E ele vendo a fé deles. Quando aquele paralítico desceu, imagine a cena, Jesus aqui pregando, Jesus aqui ensinando, e de repente aquela cama descendo com as cordas na frente de Jesus, como se fosse um efeito ali na mensagem, né? Sem nada combinado, improvisado. Enquanto Jesus pregava, explanando, aquele homem desceu. E quando o paralítico desceu, Jesus primeiro não olhou para o paralítico. Jesus primeiro olhou para a fé dos quatro que estavam descendo o paralítico com as cordas. E vendo a fé deles, Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus viu que aqueles homens não desanimaram, que aqueles homens não desistiram,
que aqueles homens, eles tiveram fé suficiente para ir até o fim. E Jesus honrou a fé daqueles homens. Eu quero dizer algo para você, frisar. Algo que o Davi já disse essa noite. Não desista dos seus amigos. Não desista dos seus familiares. Por mais difícil que eles sejam, meu irmão e minha irmã, por mais adversa que seja a situação, ai, Alberto Júnior, é tão difícil levar essa pessoa, é tão difícil levar meu esposo, é tão difícil levar meu filho, é tão difícil levar meu amigo. Tenha fé, não desista, tente mais uma vez, tenha um pouco mais de paciência, porque Jesus vai honrar a tua fé. Aleluia. E por causa da tua fé, por causa da fé dos amigos, Jesus vai operar o milagre. Glória a Deus. E o que acontece, meu irmão e minha irmã, quando nós conseguimos levar as pessoas até Jesus? Em primeiro lugar, acompanhe comigo a parte B do verso 20. Vai nos dizer o seguinte: e disse-lhe: homem, os teus pecados te foram perdoados. A primeira coisa que acontece quando conseguimos levar uma pessoa até Jesus, os pecados dessa pessoa são perdoados. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque o maior problema que aquele homem enfrentava não era a paralisia. O maior problema que aquele homem enfrentava era a culpa. Naquela época, meu irmão e minha irmã, só existia uma forma de receber perdão de pecados. As pessoas tinham que preparar um animal, tinham que ir até o templo em Jerusalém, e lá em Jerusalém eles levavam um animal para o sacerdote, e o sacerdote oferecia o sacrifício em favor do pecado daquele que trouxe a oferta. Ou seja, perdão de pecado naquela época era coisa para rico. Porque você, morando na Galileia, local longe, distante de Jerusalém, para se locomover até lá, levar um animal, era um negócio complicado. Então é provável que esse paralítico nunca tenha ido no templo, porque ele nem tinha condições físicas para fazer a romaria e nem tinha condição financeira, porque naquela época não tinha auxílio para pessoas enfermas, paralíticas e doentes, não. Naquela época os doentes e os enfermos eram deixados nas esquinas, nas ruas, nas entradas das cidades. E por não ter essa capacidade de ir ao templo, eram consideradas pessoas impuras, pecadoras. Havia inclusive um pensamento, uma tradição naquela época, que acreditava que cada pessoa enferma era consequência dos próprios pecados. Então pense comigo, a culpa que aquele homem carregava. Ele carregava a culpa já dos seus próprios pecados. E além da culpa dos seus pecados, ele carregava a culpa da tradição dos homens. A culpa pelos dogmas religiosos daquela época. Então esse homem ele chega diante de Jesus carregado. O maior problema dele não era a paralisia. Jesus, sabendo disso, resolveu o problema daquele homem. O maior problema daquele homem se chamava a culpa, se chamava o pecado. É por isso que ao invés de Jesus primeiro curar aquele homem, ao invés de Jesus primeiro efetuar uma cura exterior naquele homem, Jesus primeiro efetua uma cura interior. E ele diz: perdoado estão os teus pecados. Glória a Deus. Somente Jesus tem esse poder para remover a culpa.
para remover esse vazio que nos aflige, que nos oprime. O papel dos nossos amigos é nos levar até Jesus, porque só Jesus tem o poder para resolver o nosso maior problema, chamado pecado, chamado culpa. Talvez você tenha chegado até esse lugar e tenha sido trazido por algum amigo. Talvez você tenha sido convidado, talvez até mesmo com muito esforço. Alguém lhe chamou, ele trouxe a esse lugar. Com certeza, e é provável que você tenha enfrentado essas adversidades, esses obstáculos, essas dificuldades. E você tem conseguido, com tudo isso, a despeito de tudo isso, tem conseguido chegar até a presença de Deus essa noite. Até esse lugar onde o Evangelho de Jesus está sendo pregado. Aleluia. Eu tenho uma notícia para você, meu irmão, meu amigo e minha amiga, ouvinte que nos visita. Hoje é noite, onde Jesus ele quer arrancar do teu interior essa culpa que você carrega. É provável que você tenha vindo aqui para resolver um outro problema. É provável que você tenha vindo até esse lugar para pedir a Deus que lhe abra uma porta de emprego, para pedir a Deus que resolva o teu casamento, para pedir a Deus que te dê uma cura. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o maior milagre, o maior propósito de Deus permitir que você chegasse até aqui é porque hoje Ele quer mudar a tua história. Hoje Ele quer arrancar essa culpa. Hoje Ele quer perdoar os teus pecados. Hoje Ele quer mudar a tua história. A Bíblia diz em Miqueias 7,19 que Jesus lança os nossos pecados do mar do esquecimento. Glória a Deus. Eu não sei o que você fez, eu não conheço a sua vida. Talvez você tenha feito coisas tão terríveis ao longo da sua vida que você tem carregado uma culpa, você tem carregado um pensamento pesado a ponto de não conseguir sequer dormir, colocar a cabeça no travesseiro. Mas hoje Jesus quer arrancar essa culpa do teu coração. Glória a Deus. Hoje Jesus quer mudar a tua história, o teu passado. A partir de hoje não importa mais, porque Jesus tem poder para perdoar pecados. Jesus tem poder para redimir a nossa culpa. Jesus tem o poder para restaurar as nossas vidas pelo poder do teu sangue. Aleluia. Não é mais o sangue dos animais que tiram da nossa consciência a culpa. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do próprio Jesus, que está aqui operando um milagre, perdoando a vida desse homem, mas está aqui também restaurando a tua vida para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Deus. Mas sabe o que me chama a atenção? O verso de número 21 vai nos dizer que os escribas e fariseus, eles começaram a arrazoarem em seus corações. O verso 21 vai nos dizer o seguinte: os escribas e os fariseus começaram a argumentar, dizendo: quem é esse que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Os escribas e fariseus, meus irmãos e minhas irmãs, são os mesmos mencionados aqui no verso 17. Naquela multidão que estava ali ouvindo a palavra do Senhor Jesus, o verso 17 vai nos dizer que estavam entre eles escribas e fariseus. Vai ser a primeira vez que essa expressão, escribas e fariseus, que esses grupos serão mencionados nessa trajetória. E o texto vai nos dizer que eles vieram da Judéia, que eles vieram de Jerusalém, que eles vieram de muitos lugares. Só que diferente daquelas pessoas, eles não chegaram ali com seus corações abertos para ouvir o Evangelho. Eles chegaram com seus corações fechados para criticar aquilo que seria dito. Aqueles homens, eles se achavam os doutores da lei, os conhecedores das escrituras que haviam sido escritas no Antigo Testamento.
Eles eram os intérpretes, eles eram aqueles que copiavam e recopiavam e distribuíam nas sinagogas e ensinavam a lei do Senhor. Eram homens conhecedores, no entanto eram homens que tinham um senso de grandeza. Eram homens que teoricamente pareciam ser grandes homens, mas espiritualmente e moralmente eram criaturas terríveis. Capítulo 23 de Mateus vai nos revelar um verdadeiro tratado a respeito dos fariseus. O próprio Jesus vai nos dizer que eles eram homens injustos, homens que conheciam a lei na teoria, mas a prática estava totalmente diante das suas realidades. Eram homens considerados como sepulcro caiados, como verdadeiro sepulcro, que por fora era tudo bonitinho, mas por dentro estavam podres. Eram esses homens. E são esses homens que estão aqui se opondo a Jesus. Mas sabe por que eles estão se opondo? De certa forma, eles têm até certo ponto um pouco de razão. Porque eles estão aqui dizendo, arrazoando entre si, que o que Jesus está dizendo ali é uma blasfêmia, e que somente Deus tem poder de perdoar pecados. É verdade. Até então eles não sabiam que Jesus era Deus, e por isso eles estão ali dizendo isso, que somente Deus poderia perdoar pecados. O pensamento judeu daquela época é que Jerusalém era o centro da terra, e que o templo de Jerusalém era o centro do centro, era o coração da terra. E a visão deles a respeito de matéria e espaço é diferente da nossa, porque nós temos a visão que aqui é a terra e em cima é o céu. A visão do judeu é diferente da nossa. Para eles, o templo era o lugar onde o céu se encontrava com a terra. Havia um ponto fixo na terra, onde o céu estava conectado com a terra, e esse local para eles era o templo. Porque o templo era o lugar onde Deus era adorado. O templo era o único lugar onde os pecados poderiam ser perdoados. Não haveria hipótese alguma chance de uma pessoa conseguir um perdão de pecados se não fosse até Jerusalém e levasse o sacrifício. É por isso que eles estão revoltados, indignados, porque agora vem um homem, um profeta de Nazaré, reivindicando que ele tem poder para perdoar pecados. Mas o que levava esse homem a se comparar com o templo, ao lugar onde o céu se encontrava com a terra? O que levava esse homem era o fato de ele ser o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Glória a Deus. Aqueles homens estavam enganados. O templo havia deixado de ser o local onde o céu se encontrava com a terra. Sabe por quê? Porque naquele período o templo havia se tornado um sistema comercial corrupto, liderado por políticos disfarçados de religiosos. Essa era a situação atual. E o templo, que havia sido esse lugar onde o céu se encontrava com a terra, não era mais aquele local específico em Jerusalém. O local onde o céu se encontrava com a terra era na pessoa do próprio Cristo, agora sendo uma espécie de templo ambulante, percorrendo sobre os quatro cantos da terra. Colossenses 2,10 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Ele agora é o templo. Ele agora é a morada de Deus. Não é mais sobre um templo fixo no centro da terra. É sobre um templo ambulante, se movendo. Glória a Deus. E se o templo é o único lugar onde há perdão de pecados, Ele, Cristo, como um templo ambulante, como o próprio sacrifício, como o próprio Cordeiro, Ele tem o poder para chegar onde quer. Não é mais o pecador que vai ao templo,
provável que os fariseus não conseguiram compreender. Sabe por quê? Porque todo crítico com senso de grandeza, na verdade, tem um conhecimento limitado. Quantas pessoas, quantos fariseus ainda existem nos dias de hoje? Quantos líderes religiosos entram na igreja não com seu coração aberto para adorar e ouvir a pregação, mas entram com seu coração fechado e inclinado para encontrar um defeito e uma falha para criticar? São fariseus, são disfarçados, estão totalmente equivocados. Mas sabe qual a grande verdade que nós aprendemos aqui, meu irmão e minha irmã? É que Jesus nos garantiu que Ele, como um templo ambulante, seria apenas a cabeça, o santo dos santos desse templo. Esse templo ambulante, o corpo de Cristo agora é a igreja. Paulo aos Efésios, no capítulo 3 e verso 10 diz que agora, por intermédio da igreja, toda a sabedoria e multiforme graça de Deus é expressada nos lugares celestiais. Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 3, verso 16, diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A mesma autoridade que Jesus tinha como um templo ambulante de perdoar pecados, hoje eu e você como igreja, Ele nos deu essa autoridade para perdoar pecados. Aleluia. Tiago capítulo 5 e verso 15 vai nos dizer que onde quer que nós formos, se houver algum enfermo, nós oraremos e os enfermos serão curados. E se houverem cometido pecados, os pecados serão perdoados. Porque nós agora somos o templo. Essa autoridade foi dada a nós. Nós temos o poder de, no nome de Jesus, orar pela vida de alguém e dizer: os seus pecados estão perdoados. É por isso que nós estamos aqui crendo nessa verdade. E com essa autoridade, nós temos essa autoridade dada por Deus para colocar a mão na sua cabeça, orar pela sua vida e dizer a você: os seus pecados estão perdoados. Aleluia. E qual que é a segunda coisa que Jesus faz quando nós levamos as pessoas até Ele? Em segundo lugar, Ele opera um milagre. É isso que o verso 22 vai nos dizer, acompanhe comigo. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: o que argumentais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, Ele disse ao paralítico: levanta-te e anda. Glória a Deus. Segunda coisa que Jesus faz quando levamos as pessoas aos seus pés: Ele opera milagres. Jesus operou um milagre na vida daquele homem. Mas esse milagre que Jesus operou, ele tinha um propósito. Amigos que geram milagres, mas milagres geram propósitos. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Glória a Deus. E esse milagre que Jesus fez na vida desse homem foi para revelar o seu poder, para provar que ele tinha poder para perdoar pecados. Aqueles homens duvidaram que Jesus era capaz de perdoar pecados. Aí Jesus olha para ele e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem tanto poder para perdoar pecados como para curar paralíticos, agora eu vou dizer: levanta-te e anda. No mesmo instante o paralítico se levantou. Aleluia. O milagre não aconteceu apenas para abençoar o paralítico, mas para provar a todos que Jesus tinha o poder para perdoar pecados. Glória a Deus. Eu vejo hoje, meu irmão e minha irmã, uma grande confusão no que se diz respeito da compreensão com relação a milagres. Existem muitas pessoas buscando milagres.
quero um milagre, eu quero uma bênção. Mas a grande maioria busca milagres apenas para ser próspero. A motivação delas, o intuito da maioria das pessoas que querem milagres, é tão somente serem prósperos e prósperas. E nós precisamos entender que milagres não são uma prova de que Deus está satisfeito conosco e deseja nos fazer prosperar. Milagres, meu irmão e minha irmã, são a prova de que Deus tem poder para perdoar os nossos pecados. Deus, Ele opera milagre em nossas vidas. Ele tem o poder para nos abençoar? Tem. Mas não para te abençoar por te abençoar. Cada milagre que Deus opera em nossas vidas, Ele está dizendo: eu tenho poder para perdoar pecados. E porque Ele tem poder para perdoar pecados, esses milagres que Ele opera em nossas vidas não são uma evidência de que Ele está concordando com os nossos pecados, de maneira alguma. Porque tem pessoa que pensa assim: eu estou pecando e Deus está me abençoando. Eu estou pecando e Deus está operando milagre na minha vida. Então eu vou continuar cometendo, porque talvez isso não seja pecado. Porque eu estou cometendo e mesmo assim Deus está me abençoando. Não é dessa forma que Deus pensa. Quando Deus opera um milagre na tua vida, quando Deus te abençoa, é esperando que agora, porque você foi abençoado, você venha se santificar como forma de gratidão. Porque o milagre não tem a finalidade de te abençoar. O milagre tem a finalidade de demonstrar o poder de Deus para perdoar, para que você possa aprender a viver de forma grata. Então, se Deus está te abençoando, glória a Deus. Se Ele está derramando bênçãos, milagres sobre a sua vida, não é porque Ele está concordando com os seus erros, é porque Ele deseja que você compreenda que porque Ele te abençoou, agora como forma de gratidão, você precisa obedecer a sua palavra. E é aqui que nós compreendemos a terceira coisa que Jesus faz na vida de uma pessoa que levamos até Ele. Ele dá uma missão. A parte B do verso 24 vai nos dizer o seguinte: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Aquele homem tinha uma missão, uma dupla missão. Primeiro, ele tinha que levar o leito. Aquele leito não ficaria ali. A maca na qual ele foi trazido não ficaria ali. Ele tinha que levar a maca. Ele tinha que levar porque ele tinha que lembrar da onde foi que Jesus havia tirado ele. Ele tinha que levar aquela maca. Eu imagino que aquela maca ele fez de travesseiro, para todo dia que ele acordasse, ele lembrasse da onde foi que Jesus tirou ele. Glória a Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, Jesus opera milagres em nossas vidas, opera, mas Ele também deixa cicatrizes, para que você viva de forma humilde e lembre de onde Ele te tirou. Glória a Deus. O milagre que Ele operou na tua vida não foi para você viver de nariz empinado, achando agora eu sou abençoado. Não. Pega a tua cicatriz, lembra todos os dias da onde Ele te tirou, e seja grato a Ele. Glória a Deus. Qual foi que a segunda ordem que Jesus deu para ele? Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque uma vez que Jesus agora abençoou, operou um milagre na vida daquele homem, agora ele iria testemunhar e evangelizar a sua casa. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. A obra que Jesus quer fazer não é incompleta, é uma obra completa. Se Ele operou um milagre na tua vida,
vá para a sua casa e conte o que foi que Ele fez na tua vida. Aleluia. Para que os teus familiares, para que a tua casa possa saber, possa compreender, possa testemunhar o poder de Deus. Glória a Deus. Para concluir, meu irmão e minha irmã, a parte B do verso 25. O verso 25 vai nos dizer o seguinte: imediatamente saiu, levantando-se diante deles, tomando o que estava deitado, partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje nós vimos coisas extraordinárias. Glória a Deus. Para concluir, o propósito pela qual realiza o milagre, Deus realiza o milagre em nossas vidas, é para a glorificação do seu nome. Glória a Deus. Aquele homem não apenas pegou o leito, não apenas foi para a sua casa, mas ele foi para a casa glorificando. Glória a Deus. Quando o culto é bom, irmão, o camarada chega em casa glorificando. Glória a Deus. Quando o culto é bom, quando Jesus opera, quando o milagre de Deus acontece, não dá para aguentar. Você chega cantando aquela canção que marcou o culto. Aleluia. E se for possível, passa até 3 dias cantando ela, né, irmão Pedro? Glória a Deus. Como amigo nosso, toda conferência que a gente ia, ele passava passava uma semana cantando a canção do evento. É assim que Jesus faz. O milagre que Ele opera as nossas vidas é para que a partir de agora nós possamos a viver para a sua glória. Aleluia. Que o homem saiu glorificando. Chegou em casa, irmão, dando rajada de língua. Chegou em casa dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Eu imagino o pessoal da sua família. O que foi que aconteceu com esse camarada aí? O camarada saiu daqui se rastejando, voltou andando, com a mochila nas costas e glorificando a Deus. Algo diferente aconteceu aí. Glória a Deus. O leite é a mochila. Olha o mistério de Deus. Aleluia. Hoje talvez você tenha chegado aqui como esse paralítico. Chegou naquela casa. Mas você irá retornar para a sua casa da mesma maneira que ele retornou. Glória a Deus. Creio, Jesus. Você retornará transformado, Glória. restaurado, impactado e glorificando a Deus pelas suas maravilhas. Glória a Deus. Não só aquele paralítico glorificou, mas todas aquelas pessoas que estavam reunidas começaram a glorificar a Deus e a dizer: hoje nós vimos coisas extraordinárias acontecer. Que culto maravilhoso. Aleluia. É isso que acontece quando Jesus está na casa. Existe milagre, existe poder, existe adoração, e mesmo que tenha até mesmo os críticos, existe glorificação e exaltação ao nome do nosso Deus. Aleluia. Você